A paz do Senhor, graças a Deus, né? Mais uma vez, hoje já estamos no dia 31. Já estamos, né, caminhando para o final e eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito nesta oportunidade, neste estudo. E o tema de hoje é muito interessante. Quando eu estava estudando sobre ele, e é uma das coisas que eu me preocupo muito como mãe, e quando eu estava estudando aqui sobre ele, eu vi tanta coisa que pode dar errado na vida dos nossos filhos, ou tanta coisa também que pode dar certo por causa disso. Então, hoje é uma pergunta: o seu filho, né, ele é influenciável ou influenciador? É uma pergunta intrigante, porque às vezes quando a pessoa é influenciador, às vezes a gente bloqueia. Quando a pessoa é muito influenciável, a gente também repreende. E aqui, hoje, nesta pergunta, neste momento, tanto vale para nós perguntar para nós como nós somos, né? Eu sou influenciável ou eu sou influenciadora? E independente da resposta, em que sentido? Em que momento eu me deixo ser influenciada? Em que momento eu sou capaz, eu me posiciono como influenciadora e consigo isso? Então, esse é o tema de hoje. E eu creio assim que o Senhor vai falar contigo, que você vai pensar sobre isso, que a sua vida vai ser edificada por causa deste estudo, porque é algo que está em nós o tempo inteiro e que às vezes nós não paramos para pensar. E aí eu quero ler, primeiro eu quero falar do conceito, né? Nós já escutamos muito falar isso. Ah, e tal pessoa é um influencer. É um influencer. E essa é uma palavra que está sendo muito usada no mundo digital por aquelas pessoas em que são ditas, né, são tidas no mercado como alguém que é influenciador, alguém como modelo. E veja o que o dicionário diz: influenciável é aquele que pode ser influenciado. Influenciador é aquele que influencia. Então, o que é o influencer? O influencer é alguém capaz de influenciar pessoas através da sua produção de conteúdo nas redes sociais. Então, isso é o que está lá no dicionário, por conta de que o influencer é alguém que fica lá todo dia postando a rotina dele, falando o que ele veste, o que ele come, que hora que ele acorda, como que ele cuida dos animais, das plantas, enfim, tudo que ele tem. E as pessoas vão seguindo ele, achando aquilo bonito, aprovando ou reprovando. Mas a pessoa que vai sendo reprovada, ela vai tendo um número de seguidores pelas reprovações, que também tem isso, né? De tão chato, de tão obsceno, as pessoas seguem para poder falar, para poder girar aquelas conversações. E outros é porque ele está ali falando coisa que faz todo sentido naquele momento, ainda que isso seja às vezes fora da proposta de Deus. Mas então, influencer é alguém capaz de influenciar pessoas através de sua produção de conteúdo nas redes sociais. São chamados às vezes, de creators ou exemplos. Então, creators, os criadores de ideias, de conteúdo, de postura, de estilos, de posicionamentos. Ou exemplos, né? Por exemplo, uma moda pegou porque tal pessoa começou a usar um corte de cabelo, pegou porque aquela pessoa fez aquele corte de cabelo, uma forma de pintar a unha, uma forma de colocar um piercing, um acessório, enfim. Aí agora vem a pergunta. Primeira pergunta que eu fiz é: o seu filho é influenciável ou influenciador? E a segunda pergunta: quem nossos filhos estão seguindo? Quando eles estão acessando as redes sociais, quais são os modelos que eles estão olhando lá e dizendo: eu amo fulano, ou então todo o tempo assistindo aquilo que aquela pessoa está fazendo. Igual a gente sabe que tem uns que falam totalmente as coisas fora da proposta de Deus. E será que eles estão tendo esse poder de influência em nossos filhos? E a segunda pergunta: as pessoas que eles estão seguindo, nós sabemos quem são? E quando nós sabemos quem são, nós vamos procurar, nós estamos atentos a saber se os princípios dessas pessoas são princípios aceitáveis na palavra de Deus?
Então, assim, porque olha só, eu até anotei aqui quando eu tava questionando sobre isso, né? E eu vivo olhando os meus e perguntando, e tem algumas pessoas, eu levei um susto, por exemplo, um dia que a Laís falou assim pra mim: ah, porque eu quero. Não, o Marcelo tava falando de música e ela falou assim: ah, vamos ouvir o João Gomes. Eu levei um susto, porque eu falei assim: quem é João Gomes? Nunca ouvi falar de João Gomes. A minha filha tá dizendo: vamos ouvir João Gomes. E eu comecei a questionar ela assim, né, em tom de brincadeira e tudo, mas eu levei um susto, porque eu tento acompanhar, às vezes não dá conta, por isso que é tão importante esse estudo. Daí ela começou a falar, eu falei, me dá aqui teu celular, vamos ver tudo, o que que você segue, o que que esse homem canta, quais são as palavras desse homem. Daí eu fui, né, e a gente leva um susto, porque a gente não sabe, não dá conta de acompanhar. Então, assim, eu já fui saber quem é o homem, quais são os princípios dele e tal, enfim, para saber como aconselhar. Então, alguém que serve de modelo para nós, ou seja, alguém que interfere no nosso modo de agir ou pensar. Então, influência é isso aqui. É alguém que serve de modelo para nós. Alguém que interfere, porque você está caminhando por aqui. Aí você ouve aquela pessoa falando que tá, que por ali é melhor e tal, enfim. Sei lá, é verdade, essa pessoa está fazendo isso, ela é bem sucedida, tá tudo certo, então eu posso fazer também. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se aquela pessoa está falando aquilo, será que aquilo lá vai de encontro com a promessa que nós temos, com o futuro que nós desejamos, com o alvo que nós queremos alcançar, alvo que nós queremos atingir? Então, vamos pensar nisso aqui. E agora, já dado o conceito, vamos à palavra. O que ela diz sobre essa questão de seguir as pessoas? Eu achei mais tantos versículos que assim, são muitos mesmo. Mas eu separei aqui alguns que eu penso que faz mais sentido dentro da proposta que nós estamos estudando. Mas todos eles são muito bons. Esses são os que eu entendi, assim, dentro da minha linha de raciocínio aqui, do que nós estamos estudando sobre guardar a nossa casa, guardar o nosso lar. Eu achei que esses ficam melhor. Mas eu posso até citar todos que eu achei, que deve ainda ter mais, né? Mas eu achei aqueles que eu achei mais do que esses. Ó, 1 Coríntios 15, 33, vai dizer assim: não vos enganeis com as conversações, com as más conversações, pois elas corrompem os bons costumes. Então, o que é isso? Más conversações. No caso de você estar seguindo alguém, de você ter um influenciador na sua vida, e essa pessoa está falando conversas, coisas que não condiz com a realidade de Deus, com a vontade de Deus, então elas corrompem o bom costume. Não pense que é assim, mas eu só estou escutando, não vai fazer nada. Porque na hora que você for levado em choque para tomar uma decisão a respeito de alguma coisa, aquilo que está ali plantado na sua mente, no seu pensamento, porque você ouviu, não é assim. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que significa que quanto mais nós ouvimos uma coisa, por mais absurdo que ela seja, por mais que ela seja pecaminosa, de tanto você ouvir, ela vai parecer que é verdade. Então, por isso que aqui, quando Paulo escreve ao 1 Coríntios, ele diz: não vos enganeis com as más conversações, pois ela corrompem os nossos costumes, os bons costumes. Então, isso é muito sério. Ficar ouvindo esses influenciadores aí, né? Que é tão lindo falar, porque eu sei. Qual influencer que você gosta? Eu gosto do fulano. E as pessoas, nós fazemos isso, né? Eu brinco, né? Até lá no escritório, no trabalho, eu falo com os meus funcionários, eu falo para eles, eu falo assim: vocês precisam metade do tempo, já que vocês têm foco, vocês precisam metade do tempo que vocês vão gastar com internet, metade do tempo assistir coisa que diz respeito ao seu trabalho, porque você vai estar sempre atualizado, sempre na frente. E a outra metade do tempo você tem que seguir aquilo que você tem mais como filosofia. E aí eu dou o exemplo sempre, né, que eu gosto muito de assistir coisas assim de piada, comédia, né? Essas coisas. Mas assim, eu
filtro muito o que a pessoa fala para eu poder seguir. Então, às vezes eu tô seguindo uma pessoa e eu já percebo que ela começa a falar umas coisas que não tem muito a ver, eu já paro e já mudo. E tem... Porque eu gosto disso para dar porque eu sou muito centralizada nas coisas, então eu preciso dar uma paradinha para ver alguma coisa, para dar uma risada, uma brincadeira, uma piada nada a ver, para voltar a focar. Outra coisa que eu gosto, que eu vou lá e sigo, daí as coisas gospel, as pastores, e sigo também as listas de louvores da harpa. Então eu estou sempre me atualizando nas listas da harpa, porque tem várias listas, né, várias playlists que separam, né, os hinos da harpa. Então eu ouço todo dia um pouco da harpa, ouço todo dia uma piada, ouço uma comédia, né, uma brincadeira, tipo aquele do reclamação do dia, essas coisas assim, e sigo as coisas de pastores, como por exemplo Camila Barros, Cláudio Duarte, Helena Tanuri, essas coisas. Então, se você abre meu Instagram ou meu YouTube, só vai ter essas sugestões. Então, eu não consigo ver outra coisa. Não consigo. Então, não tem. Se eu tiver que ver outra coisa, eu tenho que parar muito tempo para procurar. Porque não vem para mim. Ou é isso, ou é coisa da contabilidade. Então, só vai vir isso ou coisa da contabilidade. Todo dia. Só é isso. Então, assim, quando eu falo disso, por quê? Porque eu não quero ver outra coisa. Então, assim, quando eu vejo alguma coisa que eu percebo, não, isso é totalmente contra a vontade de Deus, já bloqueio. Eu dou uma olhada uma vez, duas vezes naquilo que a pessoa está falando, eu começo a perceber que a tendência dela é más conversações, é roda dos escarnecedores, eu já começo a tirar fora. Então, assim, tem algumas coisas que... E aí também, né, é legal para você pegar isso, para você fazer como psicologia reversa, às vezes. Aquilo que a pessoa falou é disso. Quando a Bíblia diz assim, ela está dizendo exatamente contra. E isso é o que as pessoas fazem. Então, peraí, aqui na minha casa está acontecendo para eu poder pegar o trabalho inverso, trabalhar e encerrar aquele assunto. Então, às vezes, até uma coisa dessa, ela é útil no primeiro momento que você ouve para você poder ir lá e cessar, eliminar. Que Provérbios, outra citação, né, de versículo que eu peguei, Provérbios 12, 26. Assim, o justo é um guia para o seu companheiro, mas os caminhos do ímpio os faz errar. Então, olha aí, com quem que você anda? Com o justo ou com o ímpio? Para você seguir, né? Ah, porque eu sou seguidor do fulano, seguidor do fulano. E quando Jesus diz assim, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Que é quem nós temos que seguir. Há outras pessoas que você vai seguir, tem que ser assim, como diria o ditado, com os dois pés atrás, conferindo bem se o que ela está falando condiz com o que Jesus, que é quem você verdadeiramente tem que seguir, diz. Aí outro, Provérbios 3:32, diz assim, porque o perverso é abominação para o Senhor. Nós vamos ter um dia aqui, que acho que é o nosso próximo... Daqui 2 dias nós vamos falar da perversidade. E aí, o que vai acontecer quando nós falamos da perversidade? Nós vamos ter ali que esse assunto é muito, muito sério. Então, assim, o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Com os sinceros está o seu segredo. Então, pensa bem como que é lindo a gente saber fazer a vontade de Deus e andar com pessoas certas. E aí, o último versículo que eu quero colocar é Provérbios 17:17, que diz assim, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, não é que você não tem que seguir ninguém, não é que você não tem que ser influenciado por ninguém. Sim, você tem que ser influenciado, sim, por alguém. Você precisa, as pessoas, elas são representações do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e você precisa ter amigos, e você precisa ter um relacionamento social, você precisa permitir que pessoas entrem na tua vida para te moldar, para contribuir, você precisa se permitir ser influenciado, sim. Mas por quem e pelo quê?
Esse que é o questionamento de hoje. Então, assim, como estudo para nós, fica então essas perguntas. Nós somos influenciáveis ou influenciadoras? Nossos filhos são influenciáveis ou influenciadores? E quem são os nossos maiores influencers? A quem nós estamos seguindo? Quais são os modelos de pessoas que nós estamos olhando? Porque às vezes nós estamos ali, nós olhamos assim, até mesmo nas questões de maldição hereditária, que nós chamamos assim de maldição hereditária. E por que ela se torna uma maldição hereditária? Porque demora muito tempo para a pessoa perceber que aquilo é errado. Por quê? Porque ela viu a avó fazendo, a mãe fazendo, ela também vai fazer. E aí, quando ela percebe que aquilo é errado, a consequência já se alastrou. E é isso aqui. Às vezes a gente pensa assim, não, porque o demônio e tal, não sei o quê. Às vezes tem coisas que nem é mesmo demônio, são costumes, hábitos que as pessoas foram levando. É lógico, o demônio não vai perder a oportunidade, mas é por isso que nós temos que estar vigilantes. Não importa se é a mãe, é o pai, é o parente mais próximo, é o amigo, é o patrão. Se o que a pessoa está fazendo é contra os princípios de Deus, então você não pode se permitir ser influenciado por esta pessoa. Eu amo os 50 principais motivos de oração do Desperta Débora, que tem um deles, eu agora só não me lembro assim o número, mas tem um deles que fala que os nossos filhos sejam influenciadores do teu reino, que é influenciadores do reino de Deus. Então eu oro bastante esta palavra, principalmente em relação à escola, quando os meus filhos vão para a escola, que eu oro com eles antes deles ir para a escola, e eu falo com eles que o Senhor os ajude nesta hora, para que vocês lá saibam receber a influência daqueles que vão falar a verdade, o ensino, aquilo que vai ser reto para a vida de vocês. E nisso vocês podem ser influenciados. Mas aquilo que contraria os princípios da vontade de Deus, que vocês não sejam influenciados, mas ao contrário, que vocês possam ser influenciadores do que é ser um discípulo de Jesus, do que é ser um cristão, do que é ser verdadeiramente um menino e uma menina de Deus. E isso é uma coisa assim que eu peço ao Senhor e eu quero, acreditar sempre que isso é verdade na vida deles, mesmo quando eles errarem, mesmo quando eles saírem fora. Eu quero e acredito que o Senhor Deus está com eles, dando sempre este livramento, conduzindo eles nessa estrutura de permitir ser influenciado naquilo que acrescenta para que eles possam ser mais e mais filhos de Deus, mas naquilo que não for, eles possam ter ousadia o suficiente para rejeitar e inverter o papel, mesmo que essa pessoa esteja ali para liderar eles, que eles possam conseguir, com humildade, com reverência, com padrão de Deus, reverter a situação, não permitir ser influenciado, mas ao contrário, influenciar essa pessoa que estava tendenciando a fazer eles saírem do caminho do Senhor, para que essa pessoa possa rever o seu conceito e então entender que o correto é o que diz a palavra de Deus. Isso é muito sério, isso me preocupa e eu estou aqui orando por isso e pedindo ao Senhor para me ajudar, porque eu preciso da graça de Deus todos os dias. E os meus filhos precisam, meu esposo precisa, minha casa precisa, meu trabalho, minha empresa, onde eu estiver, eu preciso estar cercada dos anjos de Deus, me vigiando, me cuidando, me cercando com a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu aguardo você, espero ter contribuído nesse tema hoje tão sério, como todos os outros, mas esse é um tema muito sutil e que está em nós, dentro da nossa casa. Espero que realmente você possa pensar sobre isso e rever algumas coisas e que o Senhor possa trazer à tua memória o que precisa ser consertado para a glória do nome dele. Amém?